O mago e o círculo. Ferramentas gregas para uma luta urgente. Você já ouviu falar em arete? Se você nunca encontrou essa palavra, não se preocupe. Ela vem da Grécia Antiga, mas é uma das palavras mais vivas que existem. Arete não significa virtude no sentido moralista de ser bonzinho. Arete significa excelência. Significa a realização plena da potência que existe em cada ser. A árvore que dá frutos no tempo certo, que oferece sombra, que sustenta outras vidas ao seu redor, essa árvore está em arete. O ser humano que encontra o que tem de mais profundo em si e age de acordo com isso, esse ser humano está em arete. A tradição grega dizia que cada coisa tem um ergon, uma função própria. O ergon do olho é ver. O ergon da alma humana é viver com excelência, com discernimento, com conexão com aquilo que realmente importa. E o telos, o propósito final, o destino para o qual cada ser se dirige, é o que os gregos chamavam de eudaimonia. Eudaimonia, uma palavra linda. Eu significa bem. Daimon significa espírito, força que guia. Eudaimonia é ter um bom espírito a te guiar. É florescer. É estar em harmonia com aquilo que você é de mais verdadeiro. E havia ainda o timos. O timos é a parte da alma onde moram a coragem, a indignação, o senso de reconhecimento. É o que nos faz dizer: isso não está certo. É o que nos levanta quando vemos injustiça. Agora, imagine tudo isso encarnado em uma imagem. Talvez você já tenha visto a carta do mago no tarô. Um homem em pé, com um braço erguido para o céu e o outro apontado para a terra. Sobre uma mesa, diante dele, 4 objetos: um bastão, uma taça, uma espada e um círculo de ouro. Ele não está em um templo vazio. Ele está em um jardim selvagem. Flores crescem aos seus pés. A natureza floresce ao seu redor. Esse é o mago. Ele não é um ilusionista. Ele não é um manipulador. Ele é aquele que alinha sua potência interior ao gesto exterior. Ele une intenção e mundo num mesmo ato criador. Ele não luta contra a corrente da vida. Ele aprende a corrente, respeita seus ritmos e a utiliza para que a vida floresça com mais abundância. Os 4 objetos sobre a mesa são os 4 elementos. O bastão é o fogo, a vontade, a paixão, o impulso criador. A taça é a água, a emoção, a intuição, a capacidade de acolher e se relacionar. A espada é o ar, o intelecto, o discernimento, a comunicação precisa. E o círculo de ouro, o denier, é a terra, o corpo, os recursos materiais, o sustento concreto. O mago não é aquele que tem esses instrumentos para se exibir. Ele é aquele que sabe usá-los em harmonia, para que a vida floresça. Agora, por que estou contando tudo isso? Porque existe uma luta que nos chama. Uma luta que não pode esperar. Uma luta que é a expressão mais cruel do desequilíbrio. O feminicídio. O assassinato de mulheres por sua condição de mulheres. Não é crime passional. Não é briga de casal. É a ponta mais visível de uma estrutura que coisifica o corpo da mulher, que naturaliza a posse masculina sobre esse corpo, que trata a mulher como território a ser controlado ou aniquilado. E diante disso, nós, todos nós, homens e mulheres, somos chamados a ser, de alguma forma, o mago, a usar nossos instrumentos, a alinhar nossa potência interior ao gesto exterior, a trabalhar a favor da corrente da vida, e não contra ela. O primeiro instrumento na mesa do mago é a espada. A espada é o ar, o intelecto, o discernimento. Na luta contra o feminicídio, a espada tem uma função clara: nomear.
Feminicídio não é crime passional. É assassinato de mulheres por sua condição de mulheres. A espada corta a narrativa que ameniza, que naturaliza, que desvia o olhar. A espada é também o conhecimento. Saber o que é a Lei Maria da Penha. Saber quais os protocolos de proteção. Saber onde denunciar, como acolher, como não reproduzir a violência com palavras ou silêncios. E a espada apontada para baixo. Você lembra da imagem? Na carta do mago, a espada não está levantada para atacar. Ela está apontada para a terra, ancorada. Isso significa: o intelecto não pode voar acima da realidade. Ele tem que estar enraizado. Tem que servir a vida concreta das mulheres que estão em risco. Pergunte a si mesmo: eu sei nomear o feminicídio quando vejo ele acontecendo? Seja nas manchetes, seja na conversa de um colega, seja na minha própria casa? Eu uso minha espada para cortar o silêncio? O segundo instrumento é a copa, a água, a emoção, a intuição, a capacidade de relação. O feminicídio não é um problema abstrato. É dor encarnada. É o luto de mães que enterram filhas. É o medo que atravessa a vida de tantas mulheres. É a solidão de quem está sendo isolada pelo agressor. Manter o copo cheio significa não endurecer o coração. Significa acolher quem sofre sem julgamento, sem a pergunta: mas por que ela não saiu antes? Uma pergunta que muitas vezes é mais uma agressão do que um apoio. O copo é o espaço onde a solidariedade se torna concreta. É a amiga que oferece um lugar para ficar. É o vizinho que escuta o barulho e não vira o rosto. É a rede de mulheres que se organiza para proteger quem está em risco. Pergunte a si mesmo: eu tenho espaço no meu copo para a dor alheia? Eu sei acolher sem querer resolver? Eu me disponho a estar presente quando o medo é maior que a esperança? O terceiro instrumento é o bastão, o fogo, a vontade, a ação, a organização. Diante do feminicídio, o bastão é a vontade organizada. Não basta indignação, é preciso ação. Ação política, apoiar movimentos de mulheres, cobrar políticas públicas, pressionar instituições que falham. Ação direta, criar redes de proteção, campanhas de conscientização, fundos de apoio para mulheres que precisam sair de casa. Ação cotidiana, não tolerar piadas que naturalizam a violência, questionar o amigo que fala da mulher como propriedade, romper o pacto do silêncio. O bastão erguido para o céu, na carta do mago, significa captar a energia, a inspiração, a vontade coletiva. Mas ele só tem força se estiver conectado à terra. O bastão sem enraizamento é fogo que queima sem direção. Pergunte a si mesmo: minha indignação vira ação ou fica só no discurso? Eu me organizo com outros ou acho que a luta é só individual? O quarto instrumento é o denier, a terra, o corpo, os recursos, o sustento material. O feminicídio também se alimenta da falta de autonomia econômica. Muitas mulheres permanecem em relações violentas porque não têm para onde ir, porque dependem financeiramente do agressor, porque o Estado não oferece abrigo. O denier é a memória de que a luta contra o feminicídio também se dá no orçamento público, nos fundos de apoio, na infraestrutura de acolhimento. É também a memória de que o corpo da mulher é seu primeiro território, e defender esse território é um ato sagrado. Pergunte a si mesmo: eu apoio, com recursos, com trabalho, com visibilidade, as instituições e redes que protegem mulheres em risco? Eu reconheço o corpo da mulher como território soberano e não como propriedade de alguém? Agora, vou trazer uma palavra que pode causar estranhamento: Lúcifer. Não no sentido religioso, no sentido original, lux ferri, o portador de luz. Na tradição que estamos explorando,
Lúcifer é aquele que diz não serviam, não servirei. Não servirei a uma ordem que exige submissão como condição para existir. Não servirei a uma estrutura que me trata como súdito em vez de soberano. Na luta contra o feminicídio, o não serviam é dito ao patriarcado. É a mulher que diz: não servirei à lógica que me coisifica. Não servirei à lógica que me trata como propriedade. Não servirei à lógica que naturaliza a violência contra o meu corpo. E é também o homem que diz: não servirei à lógica que me beneficia às custas da vida das mulheres. Não serei cúmplice pelo silêncio. Não reproduzirei, mesmo sem querer, o que mata. O não serviam não é uma fuga solitária. É a base para a articulação coletiva. É o que nos permite dizer juntos: essa estrutura não vai nos governar. Há ainda uma outra chave: a bruxaria. E aqui não estou falando de fantasia. Estou falando de uma tradição de resistência que sabe que o poder não está apenas no centro, está nas margens, nas bordas onde o sistema não enxerga. A bruxaria tem 3 gestos fundamentais. Amarrar. Amarrar significa interromper o fluxo do que destrói. Amarrar as mãos do agressor, judicialmente, socialmente, economicamente. Amarrar as instituições que falham, torná-las responsáveis, expor suas omissões. Proteger. Proteger é traçar círculos de segurança, redes de apoio entre mulheres. Se algo acontecer comigo, vocês sabem quem foi. Vocês sabem onde procurar. Protocolos de cuidado, sinais, alertas. O círculo que não se rompe. Desfazer. Desfazer é desmontar as amarrações que o agressor impõe. Desfazer o isolamento. Desfazer a dívida que prende a mulher à relação violenta. Desfazer a profecia. Ninguém vai acreditar em você. E há um elemento mais profundo: a aliança com os mortos. O feminicídio deixa um rastro de luto que a sociedade muitas vezes quer varrer para debaixo do tapete. A bruxaria não abandona as que morreram. Elas são memória. Elas são combustível. Elas são a razão pela qual a luta não pode parar. Tudo o que descrevi até agora, a espada que nomeia, o copo que acolhe, o bastão que age, o denier que sustenta, o non serviam que recusa a subordinação, os gestos bruxos de amarrar, proteger e desfazer, não é obra de um herói solitário. É obra de um mago coletivo. Esse mago coletivo existe. É o movimento de mulheres. São as redes de apoio. São as organizações que há décadas trabalham para proteger, para denunciar, para acolher. E cada um de nós pode encontrar seu lugar nesse mago coletivo. Se você é homem, a pergunta que fica é: o que você faz no seu cotidiano para desfazer as estruturas que sustentam o feminicídio? Não basta não ser agressor. É preciso ser aliado ativo. Não tolerar piadas que naturalizam a violência. Questionar o amigo que fala da mulher como propriedade. Apoiar movimentos de mulheres com recursos, tempo, visibilidade, sem ocupar o lugar de protagonismo que não lhe cabe. E refletir sobre seus próprios padrões de relação, onde, em mim, ainda há vestígios da lógica que trata a mulher como objeto? Se você é mulher, a pergunta que fica é: como você sustenta sua própria capacidade de luta no longo prazo? O corpo é o primeiro território. Protegê-lo não é abandono da luta, é condição para que a luta continue. Cuidar de si não é egoísmo, é resistência. E para todos, independentemente de gênero, a luta contra o feminicídio é exaustiva. O contato constante com a violência pode levar à paralisia, à fadiga da compaixão. O mago que aprendeu a integrar os 4 elementos sabe que descansar também é parte do florescimento.
A terra descansa no inverno para florescer na primavera. Nós também. Se você quer levar isso para a rotina, eu sugiro um gesto simples. 3 tempos. Pela manhã, ao acordar, pergunte a si mesmo: hoje, como posso ser um ponto de apoio na defesa da vida das mulheres? Escolha uma intenção. Pode ser pequena. Pode ser apenas: hoje não vou me calar se ouvir uma piada que naturaliza a violência. Durante o dia, escolha uma âncora. Um objeto que você carrega no bolso, um anel, um cordão. Toda vez que tocar nela, respire e pergunte: o que fiz hoje, mesmo que pequeno, para sustentar a vida das mulheres ao meu redor? Ao final do dia, antes de dormir, faça 3 perguntas a si mesmo, sem julgamento, apenas com a atenção de quem quer aprender. Onde hoje agi a favor da corrente que protege a vida das mulheres? Onde hoje me omiti ou reproduzi, mesmo sem querer, a lógica que naturaliza a violência? O que hoje me aproximou da dor do feminicídio e o que me afastou? Depois, feche o círculo. Entregue o dia. Reconheça: a luta é longa. Hoje fiz o que pude. Descanso para continuar. Vou terminar com uma imagem. Imagine um círculo. Dentro dele, mulheres em todas as suas formas. As que já foram assassinadas, as que estão em risco, as que lutam, as que cuidam, as que se recusam a se calar. Ao redor do círculo, os 4 instrumentos do mago: a espada que nomeia e denuncia, o copo que acolhe e sustenta, o bastão que organiza e resiste, o denier que financia e abriga. No centro, não uma líder, não um herói, mas a vida das mulheres como território sagrado. Cada um de nós pode segurar um desses instrumentos. Cada um de nós pode, com sua areté, com sua excelência própria, contribuir para que esse círculo não se rompa. Cada um de nós pode, no seu cotidiano, escolher responder ao mundo de um modo que afirme a vida, que proteja quem está vulnerável, que recuse a lógica da dominação. O mago não é uma figura distante. É cada um de nós quando decide não se calar. Quando decide usar sua inteligência, sua emoção, sua vontade, seus recursos a favor da vida. Quando decide, como os gregos antigos diriam, viver em eudaimonia, em harmonia com aquilo que há de mais profundo em si mesmo. E essa harmonia, quando compartilhada, quando posta em círculo, é capaz de enfrentar até mesmo as estruturas mais violentas, porque a corrente da vida, no fim, é mais antiga do que qualquer estrutura, e ela não para.